Você sabia que incentivar e ler para as crianças ativa a criatividade e estimula habilidades como a memória e o conhecimento? E também traz muitos outros benefícios. A leitura, para mim, eu comecei bem cedo. Eu sempre gostei de ver figuras, de inventar as próprias histórias através das figuras. E aí começou com leituras, com textos pequenos, revistinhas de igreja, contando as historinhas. E quando chegou na adolescência, eu sempre gostei de ler livros, principalmente do Bandeiras, né? E porque na leitura a gente viaja. Quando a gente assiste um filme, a gente está vendo as fotografias, a história contada. Quando você lê um livro, você imagina da sua forma. O João Pedro, lendo o mesmo livro que eu, ele vai imaginar o acontecimento de outra forma. E assim sucessivamente com cada pessoa. Então o livro te leva, a leitura te leva a um mundo imaginário que a gente não conhece. Como eu sempre gostei de ler, também incentivei ele a ler, contando histórias sempre para dormir, inventando historinhas para ele através de fantoche, coisas assim. E a partir disso a criança passa a ter o hábito também de querer ter o livro. E a escola por si, hoje em dia, muito mais do que na minha época, tem dado mais livros para as crianças ler durante o ano. Na minha época era 1 ou 2 livros, hoje ele faz de 4 livros, tem 4 leituras e fora isso, ele tem mais livros que eu passo em casa para ele ler. Uma das coisas assim que eu incentivo ele a leitura é porque quando você lê, você aprende as palavras corretamente. Hoje nós estamos vivendo numa época em que tem internet, na internet nós falamos errado na internet, tudo abreviado, e quando vai passar para o papel, muitas vezes as pessoas acabam passando abreviado. Na leitura, te força a ver as palavras corretamente, se é com N, se é com N, e hoje as crianças, por causa da televisão, por causa desses youtubers, eles acabam seguindo aquela regra que eles passam e não a regra corretamente do português que é passado na escola. Então, na leitura, ele consegue pegar esses ganchos da leitura e da escrita correta. A mamãe me começou a me ensinar a ler com essa Bíblia. Ela lia para mim essa Bíblia e por causa dessas figuras que ficava mais fácil de ler. Começou pela Bíblia. Diário de um Banana, porque esse menino, o Banana, ele é muito desastrado. Tudo que ele vai fazer acontece de errado. Acontece alguma coisa de errado. Eu gosto de ler pra não ficar muito na internet, nesses aplicativos no celular, essas coisas, para eu interagir mais na leitura. Eu gostei de ler, também incentivei ele a ler, contando histórias sempre para dormir, inventando historinhas para ele através de fantoche, coisas assim. E a partir disso a criança passa a ter o hábito também de querer ter o livro. E a escola por si, hoje em dia, muito mais do que na minha época, tem dado mais livros para as crianças ler durante o ano. Na minha época era 1 ou 2 livros, hoje ele faz de 4 livros, tem 4 leituras e fora isso, ele tem mais livros que eu passo em casa para ele ler. Manter a leitura durante seu crescimento fez com que Vitória se tornasse uma jovem apaixonada por livros. Roda aí! Eu acredito sim. Antes mesmo de eu entrar na escola, de eu aprender a ler, eu lembro já do meu pai lendo livro pra mim, meu pai contando história da cabeça dele mesmo pra mim antes de eu dormir, todos os dias, eu lembro disso, todos os dias, claramente. O meu pai contava muito antes de eu dormir história de circo, história do menino do dedo verde. Tanto é que eu até trouxe o livro aqui, que ele contava inventado, mas um dia ele achou na livraria e comprou, que é esse livro aqui, bem curtinho também, que eu li bem rápido e gostei bastante. Era mais ou menos a história que ele me contava. Eu também gosto muito até hoje de livraria, e daí toda vez que eu ia, eu queria sair de lá com no mínimo uns 3, 4 livros. Eu lembro que a primeira vez que eu li um livro bem grande, assim, que pra mim foi o maior livro assim, que eu tinha lido até então, foi uma vez que eu fui na livraria e achei o livro do Percy Jackson, que eu tinha acabado de assistir o filme, eu tinha 11 anos. Aí eu comecei a ler e falei, eu acho que eu quero ler esse livro. Tá até bem velhinho, não tem nem mais escrito aqui,
se é porque faz muito tempo que eu tenho ele, né? Mas eu acho que foi o primeiro livro, assim, tipo, de adulto que eu li, de adolescente, que eu achei incrível. Aí eu li todos os 5 e a partir daí eu não parei mais. Então eu acho que o meu pai foi a principal influência, assim, de leitura que eu tive, porque antes de eu entrar na escola, antes de eu aprender a ler, ele já estava me influenciando nesse sentido. E até hoje eu gosto muito de ler. Às vezes eu nem tenho tanto tempo mais para ler, né, por causa da faculdade ou antes do cursinho, mas eu acho que me ajudou muito. Olha, eu acho que pra gente é muito importante. No meu trabalho eu leio praticamente o dia todo para preparar as aulas, né, para estar passando conhecimento para os alunos. E no dia a dia a gente não passa só conhecimento científico, a gente passa conhecimento da vida, de tudo, e a leitura traz esse conhecimento, né? Através da leitura, não só de livros, como de jornais, revistas, a gente está sempre adquirindo conhecimento, está passando para as pessoas, para os amigos, para os filhos, né? Acho que a leitura é extremamente importante. No caso da Sofia, estava falando, ela foi bem, ia muito bem nas redações que ela fez, desde lá do colegial, né, no Enem, porque ela tem esse hábito de leitura, né? Eu também acho que isso daí me ajudou muito no meu trabalho, no meu serviço. Eu já trabalhei na parte administrativa, então para você fazer um ofício, é interessante você ter essa possibilidade de escrever melhor, porque isso vem também da leitura, das coisas que a gente vê no dia a dia. Para mim a leitura foi de grande importância, não só a leitura acadêmica, a leitura que eu fazia para a escola, para vestibular, mas mesmo a leitura recreativa que eu faço até hoje, né, tipo de livros de lazer que eu leio, eu acho que me acrescenta muito, porque a gente acaba aprendendo com os livros mesmo sem querer, né? Às vezes li alguma coisa e até podia usar isso para redação, essa informação, e não só a informação, mas também a gramática dos livros, que os livros como são editados, sei lá, a gente acaba aprendendo bastante também a escrever bem lendo os livros. Eu achei que a minha criatividade também foi muito influenciada pelos livros, porque como a gente não tá vendo os personagens, né, desenho nem nada, não tem imagem igual filme, então a gente acaba imaginando todo o universo, que às vezes cada um que lê o mesmo livro imagina de um jeito diferente. Eu acho isso super legal, que aí estimula a criatividade de cada um. Pra mim, livro é sinal de conforto, livro é sinal de acolhimento. Então, um ambiente que tem livro, uma livraria, uma biblioteca, o meu quarto, que tem vários livros, é um lugar onde eu me sinto muito confortável, muito bem. Tanto pelo cheiro, quanto pela imagem, pelo que os livros me representam. É através dos livros que a gente recebe esse conhecimento, um material de estudo do professor, né? Um material de apoio do professor é o livro. Ele vai passar esse conhecimento científico para os alunos, é assim que é passado o conhecimento científico. Então, além disso, a pessoa conhece muitas coisas do mundo que ela às vezes não vai ter possibilidade de viajar, de conhecer, mas através dos livros ela pode conhecer muitas coisas novas e ampliar os horizontes. Eu acho que os livros, eles introduzem a gente num mundo novo, né? Até quem às vezes nunca viajou, nunca saiu da própria cidade, se vai ler um livro que se passa em outro lugar, é como se tivesse ido nesse lugar, sabe? Então, a gente conhece muitos lugares, a gente conhece muitas pessoas por meio dos livros.